Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. O Mengão, que ficou no empate com o Grêmio 1-1. E os lances polêmicos, foi pênalti ou não foi pênalti? Vamos analisar o que os comentaristas do programa Jogo Aberto, Renata Fancy e Cinho, falaram aí sobre essa partida. E tem também os comentaristas do programa da ESPN Brasil. Mas antes, chega aqui, dá aquela moral, deixa o like. Se você não é inscrito aqui no canal, meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber sempre todas as informações do Flamengo. E corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e também põe aí, foi pênalti ou não foi pênalti? Deixa os créditos ao canal Jogo Aberto e ESPN Brasil, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. O resultado mais inesperado do final de semana veio do Maracanã com 70 mil pessoas, recorde de público, casa cheia, e o Flamengo ficou no 1-1. Gente, empatar no Maracanã, quando eu fui aqui achincalhada no programa, no começo do primeiro turno, é isso, é um timaço. E o Grêmio conseguiu esse resultado importante, graças e muito a Thiago Volpi. Vamos ver se você vai comemorar hoje. Em um jogo marcado pelo domínio e pelas chances desperdiçadas, o Flamengo ficou no empate com o Grêmio no Maracanã. Jogo onde fomos muito superiores. Tivemos muitas chances de fazer gol, um volume muito grande de jogo. O futebol brasileiro é muito complicado, muito difícil, o Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas foi um jogo onde realmente merecíamos vencer, merecíamos um resultado melhor. Infelizmente não veio, e levantar a cabeça, pensar na próxima. No primeiro tempo, o Flamengo teve a posse de bola, mas não conseguiu transformá-la em gols. O rubro-negro só levou perigo nos minutos finais da etapa inicial. Aos 40 minutos, Saúl acionou Léo Ortiz e a bola sobrou para Arrascaeta. O camisa 10 tocou para Pedro finalizar, mas Volpi fez uma defesa milagrosa. Na sequência, mais uma chegada perigosa. Léo Pereira encontrou Pedro na área, que tocou por cima de Volpi, mas Noriega salvou em cima da linha. O Flamengo voltou para o segundo tempo com a mesma intensidade. E logo aos 7 minutos, Arrascaeta abriu o placar. Ele tabelou com Pedro e acertou um belo chute da entrada da área. Depois, De La Cruz cobrou falta com muito perigo e o time comandado por Felipe Luiz seguiu empilhando oportunidades. Aos 16, Ayrton Lucas cruzou na área, Léo Pereira cabeceou e Volpi apareceu novamente com uma defesa espetacular. Quando tudo indicava que o Flamengo garantiria mais 3 pontos no Brasileirão, Ayrton Lucas colocou a mão na bola dentro da área. Pênalti marcado. O próprio goleiro Thiago Volpi foi para a cobrança e empatou a partida. Por todo o cenário, né? Por algumas defesas importantes, pelo gol, eu acho que dá para considerar como um dos jogos, talvez, eu não sei se importantes, mas emblemáticos, né? Que tem um significado especial. Te leva a esse ponto, vamos saber valorizar ele bem pelo momento de tudo que está acontecendo. Que ele seja, né, algo motivador pra gente. Apesar do empate aqui no Maracanã, o Flamengo segue na liderança do Brasileirão e não pode mais ser alcançado nessa rodada. Agora, o rubro-negro terá um longo período para treinar, já que com a parada para a data FIFA, só volta a campo no dia 14 de setembro contra o Juventude. O período será importante para Felipe Luiz ajustar a equipe de olho na sequência da temporada. O Flamengo segue na briga pelos títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o técnico evitou comparações com o time de 2019. O Flamengo de 2025 é o Flamengo de 2025, não se compara com nenhum outro ano da história do Flamengo. É um Flamengo que quer fazer história, que quer tentar ser campeão e que tem uma longa caminhada pela frente. Um resultado inesperado, o Flamengo produziu, foi para cima, demorou para abrir o placar. E aí no finalzinho foi surpreendido por essa marcação do Paulo César Zanovelli, do pênalti para o Grêmio, que foi muito bem cobrado pelo Thiago Volpi, que até brincou, falou, o mano tem que confiar, não é? Mas ele sabe que eu treino, aquela coisa toda. E um resultado para o Grêmio importante, líder do campeonato, um time que tinha feito 8-0, que vinha de uma sequência muito positiva, eliminando o próprio rival máximo do Grêmio na Libertadores, passando por
3 jogos, inclusive um de brasileiro. Realmente, um Ronaldão. Pro Grêmio, ótimo, o Flamengo reclama. E aí eu quero saber de você diretamente também, se foi pênalti ou não pro Grêmio. Então, eu diria uma coisa pra você, menina Renata. Esse negócio do Sul que vocês falam do peleia, né? Não sei o quê. Não tá morto quem peleia, Não tá morto quem peleia, tipo, porque foi uma peleia mesmo, viu? Porque só deu Mengo e agora o juizão, esse lance aí, não tem como dar pênalti. A imagem é muito boa aí pra ver. Tá todo mundo correndo aí, não tem como dar pênalti. Não tem como você se esforçar pra dar um pênalti aí. Por que o VAR não chama, né? Então, tem essas coisas. O VAR, muitas vezes, eu acho que o cara tá comendo um lanche, uma pipoca, e não quer se intrometer. Fala, ó, resolve você aí no campo. Porque eu não vejo outra saída a não ser essa, dessa discussão de falar, ó, resolve você aí que eu não tô afim de trabalhar. Porque pode ser, porque tá, os dois jogadores estão correndo. E ninguém tá com aquela intenção de matar a jogada, de pôr a mão, de segurar. A bola pega na mão, porque é o movimento na corrida. Eles estão correndo, gente. Ninguém corre com a mão aqui. Ninguém. Então, pra mim aí, ó, foi no apito esse empate. Pois é, Cicinho, você já pensa diferente? Não, Renata, eu tô na linha do Ronaldo. Eu tô na linha que milagre! Caramba, Não, sabe por quê? Porque assim, a gente tem que ser coerente e justo. Aleluia! Errou mesmo, hein? Eu acho que eu vou mudar. Não, tô brincando. Não, Você é volúvel. Eu tô com o Ronaldo porque se você para olhar bem o movimento, e é por isso que a gente pede a intervenção nesses momentos do VAR para tirar exatamente e dar oportunidade para o árbitro ver, né, e rever o lance. Se eu olhar o Ayrton Lucas, na hora que a bola pega, o braço dele tá voltando para a posição natural. Então ele tá correndo, ele tá voltando o braço, a bola pega. Não tem como o jogador, num lance desse, quando ele chega melhor posicionado, ele até coloca a mão para trás, mas aí na corrida, na velocidade, não tem como. Então eu não daria pênalti, mas totais méritos pro Grêmio, a montagem da equipe ali do Mano Menezes e também o Thiago Volpi, que teve numa tarde brilhante que relembrou aquela época do nosso tricolor, né? Então, eu acho que ele tava imaginando com a camisa do São Paulo, por isso que pegou tricolor, tudo. Pegou tudo. Que coisa, hein? Edu, o Grêmio já tem reforços, o Marcos Rocha, que você conhece muito bem, jogador experiente, dá uma tranquilidade. O Marlon é um bom lateral, então as laterais estão bem cobertas. A gente falava do Noriega, um jovem ainda que chega pra zaga, mas que teve muita personalidade, salvou inclusive um gol que poderia ter acontecido do Flamengo. E aí o Mengão com aquele arsenal todo, Pedro, o Léo Ortiz aparecendo na área, mesmo sem o Jorginho, mas o De La Cruz. Enfim, o Grêmio enfrentou um gigante fora de casa e levou um pontinho. Levou um ponto muito importante, Renata, porque você pega um Flamengo jogando no Maracanã, com a casa cheia, o futebol que o Flamengo vem apresentando, você tendo a maior posse de bola, como o Flamengo sempre gosta de ter, né, a posse de bola, tudo, mas isso não está traduzindo, de repente, nas finalizações. Foram poucas finalizações certas no gol, né, do Volpi. E quando foi, o Volpi teve a felicidade de pegar. Essa aí do Arrascaeta, infelizmente, ele não conseguiu, mas as outras que ele pegou, a cabeçada do Léo Pereira, né, a outra do Pedro também. Então, acredito muito que o resultado passa muito pelo Volpi, pelo jogo que ele fez ontem e também pelo Grêmio. O Grêmio, eu acho que vem montando um elenco de jogadores experientes e vitoriosos. O Marco Rocha, quando entra, ele também dá tranquilidade isso para o setor defensivo, coisa que o Grêmio estava sofrendo muito. E esse Noriega, gostei muito da postura dele, um jogador, como você bem disse, Renato, jovem, com talento, e eu acredito, de repente, com essa virada de chave, com esse jogo aí, o Grêmio, de repente, possa sair dessa situação. Agora, por outro lado, o Flamengo, né, muito forte, realmente, foi um tropeço dentro de casa, mas logo ali na frente ele vai vencer naturalmente. Você teria marcado pênalti? Eu tô junto com meus companheiros. Vou junto. Estamos bem entrosados, hein, irmão? Estamos bem entrosados, hein? Super gêmeos ativaram. Até sexta nós discorda. Super trigêmeos nesse caso. Nesse estamos de acordo, Renata. Agora temos o jogo aí do Palmeiras e Corinthians que nós vamos discutir depois. O bicho vai pegar. O Arrascaeta abriu o placar para o rubro-negro, mas eu já chamo também o Pedro Henrique Torre, porque a gente viu, né, Pedro, algumas reclamações em relação à arbitragem, mas aí me parece que nem tanto sobre o pênalti, mas mais sobre o jogo paralisado toda hora. Foi isso que irritou os rubro-negros, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um grande abraço para você, um abraço para o Jailson, um beijo, Mário, beijo para todos que acompanham a gente neste Sport Center nessa segunda-feira pela manhã. Pois é, Bruno, tem a frustração que a torcida do Flamengo, quase 70 mil pessoas, pouco mais de 69 mil,
ontem no Maracanã, uma tarde bacana, bonita, festa do futebol, etc. Mas o Flamengo não conseguiu. Como disse Felipe Luiz, teve chances até para ampliar o placar, mas o Volpi, numa tarde mais do que iluminada, né, fez até o gol de pênalti ali. Então a reclamação do Flamengo foi justamente por conta das faltas do Paulo César Zanovelli. O Porto reclamou que o Flamengo acabou contabilizando mais faltas para o Flamengo do que para o Grêmio. O Flamengo, por ter um jogo muito ofensivo, de pressionar demais na frente, qualquer lance que o jogador do Flamengo encostava, o jogador do Grêmio na pressão, aí sim era marcada a falta. Isso irritou o Flamengo, o Boto disse que atrapalhou o volume de agressividade que o Flamengo geralmente tem, e não é a primeira vez, então eles estão incomodados, bastante incomodados com isso lá. Enfim, o pessoal estava bem chateado ontem no Maracanã. Mas, menos mal que o Palmeiras também empatou, o Cruzeiro conseguiu diminuir a distância, mas tem um jogo a mais do que o Flamengo, então ficou bem parecida ali a situação de tabela. Hoje folga, amanhã folga, quarta folga e quinta também folga para os jogadores do Flamengo. Apenas retornam na sexta-feira, ganharam 4 dias de descanso do técnico Felipe Luiz para ajeitar a cabeça, o físico e depois voltar com tudo. O próximo jogo apenas dia 14 contra o Juventude em Caxias do Sul. Sempre um jogo complicadíssimo historicamente para o Flamengo, Bruno. Tem isso ainda, hein? Foram 18 faltas marcadas, né? Ou feitas pela equipe do Flamengo contra 11 do Grêmio. Obrigado, viu, Pedro? A bola vai na mão, né? É uma baita bola na mão. Então, aí é a grande diferença. A bola vai na mão. A mão não vai na bola. Acho que a gente fica, às vezes, muito impactado. Nem eu sei o que marcar. Eu não sei. Não é? Eu não sei. Fica muito impactado que se tem um toque claro na mão, ela não tá colada ao corpo, já tem automaticamente a ideia de pênalti. E não necessariamente é. É um erro. Não necessariamente é. Eu também... Ali é um movimento completamente natural de quem tá correndo e o tempo de reação ele não teve nenhum. É um passe muito em cima. Eu não... Por mais que bata claramente na mão, tá afastada do corpo, mas ali era uma situação muito natural. A bola não ia chegar para alguém dentro da área? Não. Mas mesmo que chegasse, eu acho que não é isso que tem que determinar. Não pode condicionar o que aconteceria. Acho que, assim, ele poderia ter feito algo diferente. Pra mim, o Ayrton Lucas não poderia ter feito nada diferente. Então esse lance, desculpa, pra mim não deve ser pênalti. Agora o futebol tá estragado, porque vamos pensar na outra ótica. Vai não dar um pênalti desse? Esquece. Pra ver o barulho. Esquece. Porque são dados pênaltis como esse toda rodada. Por exemplo, falta critério. Até a gente falava no intervalo agora cedo. Para mim, a prova de que falta critério é esse lance foi marcado. O do André Ramalho, num clássico, que bate na mão dele também, não foi marcado. E assim... Corretamente. Para mim, nenhum dos dois é. Mas na mesma rodada, se teve 2 lances similares no conteúdo, um foi, outro não foi. Então, falta o critério claro. Para mim, nenhum dos dois é. Que nenhum lance será exatamente igual ao outro. O Ramalho está com a cabeça baixa. Mas o conceito que leva às decisões que são similares. Então, a gente tinha um conceito muito simples. Entender se a mão foi para a bola ou se a bola foi para a mão. No tempo em que era mão na bola e bola na mão, não tinha discussão, mas nem jogando bola na rua a gente tinha discussão sobre isso. De repente criaram tanta coisa, se está aumentando o pênalti é marcado ali na imagem frisada. A câmera de trás, você olha a bola, você congela a imagem e a bola bateu no braço. Bateu. O braço está aberto. Está aberto porque ele está correndo. Sabe? E aqui não é a favor do time A contra o time B. Nada. A gente está discutindo a marcação. Porque é ruim porque assim, semana passada teve reclamação de pênalti do Vasco no jogo com o Botafogo. O que eu falei aqui? Para mim não foi. Reclamação de pênalti do Fluminense, que até um pênalti que foi marcado e foi tirado no chute do Soteldo que bateu no jogador do Bahia. Também não foi. E foi corretamente tirado o pênalti pelo VAR. Então, assim, é o conceito que a gente está tentando discutir, tentando debater, porque é o que o professor colocou. É o básico do futebol. O básico é mão na bola, bola na mão. Isso foi uma bola na mão óbvia. Ele não teve movimento antinatural, que é o que diz a regra em primeiríssimo lugar. Movimento natural, antinatural. Não teve. O movimento é naturalíssimo dele correr. Então não é pênalti. Agora, marca um aqui, o outro não marca acolá. Também por causa de toda essa pressão, de todas essas determinações. Porque uma das determinações é o tal do ampliar o espaço. Estava ampliando o espaço. Sim. Então, para que inventaram essa ampliação de espaço? Você põe... Não fala mais disso. Porque você põe na regra... Amplia o espaço quando o movimento é antinatural. Não, pera. Aí você já não. Mas aí o quadrado do cateto da hipotenusa não é o quadrado do torcedor. A ordem das coisas é... Aí você mata. O que está na regra
Claramente movimento antinatural. Ponto. Que amplia o espaço. Não, mas Defina movimento antinatural. O movimento é natural, não importa. Arranca essa segunda Ele parte. não fez simples. Não, ele não é que ele está assumindo risco. Não está assumindo risco. Ele está correndo. Ele não pode decepar o braço. Mas não dá pra tirar da regra essa segunda parte e deixar Não só o devia nem antinatural? estar. Aliás, não é a regra original tinha 2 linhas sobre esse tipo de pênalti. Hoje você tem 12 páginas de caso, se for assim, se for assim. Infelizmente ninguém lê mais, né, prof? Tem que mandar o podcast, hoje é só o podcast. Esse é o problema também. Mas dito isso, não tira os elogios da atuação do Grêmio. Acho que defensivamente... Defensivamente, ofensivamente produziu muito pouco e... Foi engraçado, o Doc, que ontem eu postei também na rede social, depois do jogo, elogiando isso. Uma atuação defensivamente sólida do Grêmio. Ponto. Aí o internauta falou assim, como assim sólida se não deu um chute a gol? Peraí, eu tô falando defensivamente, amigo. Assim, defensivamente sólida. E mesmo ofensivamente, você fazer um gol e não perder o jogo sem chutar pro gol é um milagre. E professor, foi o 3º gol apenas que o Flamengo sofreu como mandante no Brasileiro. Só o 3º gol. 3º empate, né, teve contra o Inter, lá na abertura do campeonato, que foi 1-1. O 0-0 com o Botafogo, esse foi o 3º vez. 10º ou 11º no campeonato inteiro? São 11 ou 12 jogos do Flamengo. Eu tinha anotado 11 aqui. gols. 11 gols somados. Olha que coisa. E em casa foram 11 jogos, 9 vitórias, não, agora 12, né? 9 vitórias e 3 empates. Então é um feito muito grande. E acho que da mesma forma 10, prof, desculpa, 10. E da mesma forma que a gente estava falando do Corinthians, com todos os desfalques, como sai com o sentimento de vitória e tudo mais... o Grêmio produziu pouco ofensivamente, mas, cara, é um Flamengo que vem num momento absurdo, vinha fazer 8, o Grêmio num momento ruim. Então, assim, ainda que tenha sido só defensivamente uma grande atuação, tem que se destacar, acho que é um feito muito grande. E o Flamengo produziu, de fato, talvez pelo volume que teve de posse de bola, 21 finalizações, talvez pudesse ter tido ainda chances mais claras. Teve o suficiente para vencer o jogo, porque teve corte em cima da linha, teve 2 defesas impressionantes do Volpi, teve o gol, mas talvez pudesse ter criado ainda mais a ponto de ter conseguido uma vitória e não levar esse 1-0, que, você, como você falou, vai se desenhando e de repente está em aberto, poderia ter resolvido antes, mas acho que ainda assim você tem que destacar a atuação defensiva do Grêmio. Aquela hora do banho-maria, eu concordo com você. Uma hora o Flamengo levou em banho-maria e ninguém mais sabe o que é banho-maria. Banho-maria era quando a mãe botava uma panela com água para o teu prato esquentar em cima. Hoje não precisa disso, tem micro-ondas. Micro-ondas não usa. Mas quando acaba a energia em casa, tem que fazer banho-maria. O Flamengo levou muito em banho-maria um pedaço do jogo. E isso foi fatal. Porque aconteceu aquela escorregada, aquela mão na bola, aquela escapada. E você sabe que nem, eu tô falando isso, mas nem banho-maria lá em casa, porque agora o nosso cooktop é elétrico. A gente foi inventar de colocar o elétrico, né? E quando acaba a energia... Não tem como esquentar. Não tem. Então assim, você pega a tecnologia, ela acaba te ferrando. Fica refém. Porque se você vai no gás... Pelo menos, mesmo acabando a energia, tem a possibilidade. Você consegue dar uma esquentada na água, aquela coisa e tal. E enfim, tem que dar um jeito lá, porque o bebê precisa, às vezes, de um negócio... Aí corre, enfim. O Flamengo tá bem demais. É banho-maria, é elétrico, é a gás, né? Mas deixou 2 pontos na estrada. Mas é um tropecinho. Inesperados. É um tropecinho. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Mengão. O Flamengo continua na liderança. O Palmeiras empatou ontem a partida contra o Corinthians, que aí acabou ficando elas por elas, né? O Flamengo empatou, o Palmeiras também empatou. E aí, acho que o único da rodada aí que venceu dos primeiros 4 colocados foi o Cruzeiro, né? Mas, lembrando que o Cruzeiro tem um jogo a mais que o Flamengo. O Flamengo ainda continua firme na liderança do Campeonato Brasileiro. E aí, na sua opinião, foi ou não foi pênalti? Coloca nos comentários, participe. Na minha opinião, não foi pênalti. O Flamengo, pra mim, foi prejudicado. Meteram a mão no Mengão. Pra mim, não foi pênalti esse lance. A bola bateu na mão ali do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas não teve intenção de colocar a mão na bola. Mas é isso daí. Felizmente ficou 1-1. O Flamengo ficou com esse empate, mas continua firme na liderança do Campeonato Brasileiro. Coloca aí nos comentários a sua opinião, deixa o like, se inscreva no canal e assim que a gente tiver mais informações, notícias do Flamengo, vamos trazendo pra vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.